Olá pessoal, eu sou o Birajara e esse é mais um vídeo da série Informativos do STJ 2019, segundo semestre, informativo sempre recente que a gente analisa aqui. E esse é o informativo número 658. Esse foi um entendimento do STJ em que houve o que a gente chama na doutrina processual de overruling, né, de superação de precedentes, uma mudança mesmo de entendimento, inclusive uma mudança drástica de entendimento. Esse é um vídeo mais para a parte técnica mesmo, para os profissionais e acadêmicos do direito. Esse informativo refere-se aos artigos 303 e 304 do CPC, refere-se à estabilização da tutela provisória, especificamente a tutela antecipada que se dá de maneira antecedente, do que tratam esses dois artigos. E você sabe que, pelo Código de 2015, passou a ser possível requerer a tutela provisória satisfativa, a tutela antecipada, de maneira autônoma, antecedente, autônoma entre aspas, quer dizer, por um procedimento próprio, e posteriormente haveria uma emenda da petição para ajuizar aí a ação principal, digamos assim. Então, por exemplo, o sujeito está ali com uma urgência, como uma necessidade de ser internado, e então, como ele não está conseguindo, o advogado apresenta um requerimento, uma petição inicial pela metade, uma petição inicial mais ou menos não tão formal. Eu costumo falar em sala uma petição inicial meia bomba, em que ele, advogado, requer fundamentadamente apenas essa medida, que é a autorização para internação ou a autorização para colocar um stent, uma prótese, enfim, que a operadora do plano de saúde tenha negado. E esse pleito é apresentado e o juiz deferiria essa tutela provisória como único pleito apresentado, e cabe ao demandante depois aditar a petição inicial para que o processo principal prossiga. E então o novo código, não obstante essa novidade, ele ainda trouxe outra, que é a seguinte: se contra essa decisão que eu acabei de falar, em que o juiz deferiu uma tutela antecipada antecedente, se a parte, segundo o CPC, não recorrer dessa decisão, essa tutela ela se tornaria estável. E isso significa uma quase coisa julgada, uma quase imutabilidade. Ainda que o código não tenha tratado como coisa julgada, mesmo porque é possível mover uma ação autônoma, o réu poderia mover uma ação autônoma para desfazer essa tutela provisória que tenha sido deferida. Então o nosso ponto aqui é esse: se a tutela foi deferida e o réu não recorreu, esta tutela se tornou estável. Essa é a interpretação literal do CPC. O que o STJ inicialmente havia pensado? Ele havia entendido que, mesmo que esse réu não tenha recorrido, mas se ele apresentou contestação à ação principal, seria o suficiente para evitar a estabilização da tutela. Portanto, não obstante o CPC falar em não recorrer, o STJ entendeu que, se o réu contestar, já valeria aí como algo equivalente ao recurso para a fim de evitar a estabilização da tutela. E era esse o entendimento que vinha sendo aplicado até recentemente. O STJ agora está dizendo que não. O STJ agora está voltando à interpretação literal do Código. E ele está dizendo que
uma vez deferida a tutela, se o réu não recorrer, já é o suficiente para a tutela estabilizar. Repito, então, se o réu não recorrer, mesmo que depois ele ofereça a contestação, a tutela anterior já estaria estabilizada, aplicando-se, portanto, literalmente o que é dito ali no capítulo dos artigos 303 e 304 do CPC. Tanto é que o informativo fala: apresentação de contestação, irrelevância. É irrelevante o fato do réu ter contestado para efeito de estabilização da tutela. Ora, o que isso significa na prática? Significa que, independentemente da contestação, em relação àquela tutela que fora deferida, não há mais como revertê-la naquele processo. A única forma de revertê-la é o réu mover a ação autônoma de que tratam esses próprios artigos 303 e 304 do CPC. Fique atento, portanto, hoje as empresas, com esse entendimento, precisam estar muito mais atentas em direito do consumidor, por exemplo, muito mais atentas ao dever, né, ao ônus que, dependendo da estratégia de advocacia, se torne um dever de oferecer esse recurso para evitar a estabilização da tutela. Fique atento. Grande abraço.